Nós estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma, a palavra de Deus para nós que nos vem neste tempo tão importante de crescimento espiritual para nós, de aprofundamento espiritual. A campanha da fraternidade, também que nos pede a proximidade com as pessoas, a ajuda, a colaboração, vivendo então o trecho do Evangelho do Bom Samaritano, que viu, sentiu compaixão e ajudou, colaborou. Ao mesmo tempo, alguns temas importantes também que a campanha da fraternidade nos coloca. E nesse final de semana, aqui nesse contexto que nós temos do Senhor dos Passos, que sai das sombras que representa esses galhos secos e vai para esta árvore com vida. Então veja, esta folhagem com vida. E nós temos duas palavras para serem meditadas na nossa vida nesse final de semana: as redes sociais e a busca pelo equilíbrio. Buscar o equilíbrio. Então as redes sociais muitas vezes representam as sombras para nós. Por quê? A má utilização das redes sociais e ao mesmo tempo buscar o equilíbrio. Então as redes sociais hoje estão servindo para quê? Para nós falarmos de Deus, anunciarmos a unidade, unirmos as pessoas, falar a verdade, ou pelo contrário, as redes sociais estão provocando a divisão, provocando a maldade, a mentira. Olha quantas coisas nós vemos por aí: difamação, calúnia, destruição de famílias, de lares. Então quantas coisas nós temos de ruim, mas temos que buscar aquilo que é bom e continuarmos esta busca do que é bom nas redes sociais, na nossa vida, para falarmos, para transmitirmos a palavra de Deus, para nos unirmos em torno da palavra de Deus, como esta palavra que é dirigida a nós nesse final de semana. A primeira leitura do livro do Gênesis, livro da criação, primeiro livro da Bíblia, traz para nós o chamado de Abrão, que se torna Abraão, o grande pai da fé. Podemos dizer que temos o início com o chamado de Abraão para constituir o povo de Deus. Temos início a história da salvação, que é claro vai ter o seu ápice com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o Novo Testamento. Mas antes, Abraão é importantíssimo, porque ali começa a formação do povo de Deus, juntamente com Sara, a sua esposa. Então veja o chamado. Deus chama Abraão da seguinte maneira: sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, queridos irmãos e irmãs, Deus, Ele não vai falar para nós o que vai acontecer amanhã, por exemplo, ou semana que vem. Ele não vai falar para você: olha, daqui 6 meses vai acontecer isso com você, viu? Não. Ele simplesmente caminha conosco na nossa vida. E a mesma coisa foi com Abraão. Abraão, sai da sua terra. Mas para onde eu vou? Eu vou te mostrar. E não vai ser agora. Mas o que eu vou fazer? Sai da casa do seu pai. Eu vou te mostrar. E não vai ser agora. Onde fica essa terra que o senhor quer que comece? Depois eu mostro. Você vai caminhar. Então veja que Deus chama hoje a cada um de nós, a missão que Deus confiou a cada um de nós, e Ele dá esses meios, ou seja, Ele vai nos ajudando, vai caminhando conosco, está junto de nós. Abraão não ficou perguntando também: mas e agora, como é que vai ser isso, de que jeito? Sabe, no nosso dia a dia, até a gente entende, porque vamos nos organizar, tem que ser assim, eu quero saber o que vai acontecer, e tem horário para isso, tem horário para aquilo, e tem agenda, e tem isso, e tem compromisso. Com Deus isso não funciona. Com Deus isso não funciona. Deus está sempre junto de nós, Jesus, o Salvador, que Ele envia. Não tem programação, é o que está aí. É o que estamos vivendo hoje na nossa vida. Então,
que possamos realmente sentir esse chamado na missão que Deus deu para você. É na sua família? É na sua casa? É com o seu esposo? É com a sua esposa? É no dia a dia? É alguém que Deus colocou na sua vida para que você caminhe com esta pessoa como uma missão que Deus confiou? Então veja o chamado de Deus para Abraão e o chamado de Deus hoje para cada um de nós. Como Deus é claro: sai da sua terra e agora nós vamos constituir esse povo. Então nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, como Abraão, a aceitar o que Deus nos coloca. E não ter medo, que é o que Jesus vai falar no Evangelho, do que vem pela frente. Porque não adianta também ficarmos imaginando. Teremos um desgaste muito grande e uma ansiedade muito grande. Vamos programar, talvez possa acontecer isso. Não, entregue nas mãos de Deus. O problema é esse. Falta para nós esta confiança de entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Para todos nós. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. E fala assim: eu sou o teu, Senhor. É isso. Eu sou o teu. E a partir daí, Ele vai moldando a cada um de nós, a nossa vida, caminhando conosco para a vitória, para a ressurreição, para o bem, para a esperança. O Evangelho, por ocasião do segundo domingo da Quaresma, nós temos a transfiguração do Senhor Jesus. O Evangelho da transfiguração. O que é este Evangelho? Transfigurar-se é mudar. Mudar não somente de aparência, porque aqui no texto está dizendo que o seu rosto ficou brilhante, uma luz muito forte. Mais do que isso, é a mudança que temos que fazer também na nossa vida. Transfiguração é mudança. Podemos dizer que nesse Evangelho da transfiguração no Monte Tabor, por tradição, no Monte Tabor, Jesus se transfigura, já um pré-anúncio da sua paixão, morte e ressurreição. Para os discípulos e aqueles que ali estavam, que nós ouvimos bem, Moisés e Elias. Pois bem, falando de Moisés e Elias, Moisés representa o que na Bíblia? A lei. Os 10 mandamentos, Deuteronômio, a lei de Deus. As leis. Aí depois, Elias representa quem? O profetismo, os profetas, o ciclo de Elias e Eliseu, do livro dos Reis, importante profeta do Antigo Testamento. E lá está também Pedro, Tiago, João. Veja esta cena bonita no Monte Tabor. A transfiguração, o momento que Jesus muda e passa para eles o que vai acontecer. Então, queridos irmãos e irmãs, é esta alegria, é esta confiança que Deus quer passar para nós através desse Evangelho. Pedro fica tão animado que ele fala assim, Pedro, como sempre, se adianta e fala assim, vamos fazer 3 tendas. Está ótimo aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. E vamos ficar aqui. Claro, seria muito bom assim, mas a missão de Jesus, o projeto do Pai, a caminhada de salvação. E aí vem, olha que interessante, a voz de Deus, que vai dizer, este é meu filho amado, como está no texto, este é meu filho amado no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Então, logo em seguida que Pedro falou isso, a voz de Deus veio para corrigir Pedro. Sabia? Por quê? O que acontece? Agora não tem mais Moisés. Não precisa de ninguém para fazer lei. Não precisa mais de ninguém para ser profeta. Agora é somente quem? Jesus. Tanto é que quando a nuvem é um divisor de águas. Não é que é um rompimento do Antigo Testamento para o Novo, mas é algo que se renova com Jesus. Tanto é que quando a nuvem se levanta, aqueles que estão ali, Pedro, Tiago, João,
quando olham, quem que eles veem? Somente Jesus. Cadê Elias? Cadê Moisés? O Antigo Testamento. Tiveram um papel importantíssimo, cada um deles, no tempo histórico, no momento certo, homens de Deus. Mas agora é Jesus, o novo Moisés, o profeta dos profetas, o novo Adão. Então veja como nós devemos enxergar Jesus nessa transfiguração e somente Ele na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Ver Jesus e escutar, diz o texto, escutai-o. Quem que nós estamos escutando hoje, queridos irmãos e irmãs? Qual é a escuta que nós estamos fazendo da palavra? Quem que nós estamos seguindo? O chamado de Abraão, lembrando da primeira leitura novamente. É o Senhor que fala conosco e nós devemos segui-lo, obedecer a Deus. E a transfiguração é essa mudança para melhor, não para pior. Eu preciso crescer na fé e não posso deixar passar o tempo. Deus está chamando você hoje, a cada um de nós hoje, então vamos mudar hoje. A transfiguração é para hoje, não é para amanhã. Quanto mais tempo eu vou deixando para mudança, para melhor, para crescer na fé. Então veja a importância que esta transfiguração, o Evangelho traz a cada um de nós. Resplandecer com Cristo, mas não somente externamente, primeiramente no nosso coração, na nossa vida. Na segunda leitura, nós temos logo no início uma frase muito bonita, impactante a cada um de nós. São Paulo está escrevendo a Timóteo, seu amigo, dentro de um contexto da igreja de perseguição. Cristãos são presos, mortos, alguns cristãos deixam a religião, deixam Jesus Cristo, se tornam pagãos novamente, situações difíceis. E ele escreve para Timóteo: caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho. Continue nesta missão. Olha aí novamente o chamado. Sofre comigo pelo Evangelho. O que é esse sofrimento? É um sofrimento difícil, que eu não vou suportar, que eu não vou aguentar? Lembra que Deus chamou Abraão e não falou para ele o que ia acontecer lá na frente? Ele simplesmente disse sim e obedeceu a Deus e foi para formar o povo eleito. E a mesma coisa quando Jesus, através, é claro, Paulo escrevendo, sofre comigo pelo Evangelho. É continuar a nossa missão. É falarmos de Deus, é não desistirmos de Deus. Seja na família, onde for, muitas vezes é meio sofrido. Nós queremos que realmente as pessoas se voltem para Deus, busquem Deus no coração, e de repente não é como nós queremos, não é assim. As coisas não acontecem rapidamente, ainda mais quando o assunto é fé. Mas nós não podemos desanimar, aí é que está. Sofre pelo Evangelho significa isso, eu continuar a minha missão, insistindo. Não desistindo das pessoas, pelo contrário, caminhando com as pessoas. O que Jesus vai dizer no Evangelho que nós lemos semana passada? Caminhou 1 quilômetro, caminhe 2 com Ele. Veja a importância. Então a importância de Deus na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Se seu irmão se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de você se dirigir, é o Evangelho dessa semana também, que teve essa semana, durante a semana, vai reconciliar-te com ele. Antes de se aproximar do altar do Senhor Jesus, vai reconciliar-te com o teu irmão. Então veja a importância de nós buscarmos Deus. Esse sofrer pelo Evangelho é isso. Ou seja, não desistirmos daquilo que Deus pede a cada um de nós. E nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, neste tempo da graça de Deus, a darmos continuidade, a sermos missionários, a levarmos adiante o que Deus pede a cada um de nós, buscar essa transfiguração diariamente, que é a nossa conversão para o nosso bem. Amém?